Vamos Vamos que que dá. dá. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso próximo episódio do Vamos que dá, terceira temporada. Esse episódio é um episódio bem especial, como todos os outros, mas a nossa convidada de hoje é uma convidada super especial, Inês. Antes de apresentá-la, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma pessoa branca. Estou aqui com o cabelo meio preso. Meu cabelo é castanho claro. Estou usando óculos. Estou aqui num lugar um pouco frio, então estou de casaco, um casaco preto, com uma outra blusa de lã embaixo. E então eu queria aí dar as boas-vindas a todo mundo que está aí com a gente, que está ouvindo nosso podcast, que está acompanhando nosso podcast, nosso vídeo aqui no YouTube também. E queria agradecer a Inês aqui pela presença, por ter aceitado estar aqui com a gente. Então, vou apresentá-la, depois o Gui começa aí com o nosso papo. Mas a Inês, então, ela é fonoaudióloga, é pedagoga, também tem especialização em pedagogia da cooperação, em linguagem, arte e educação, enfim, tem uma trajetória grande em educação, mestrado. Ela já fundou uma cooperativa educacional, já trabalhou com atendimentos terapêuticos, ações de inclusão social, em diversos projetos, organizações, é amante da comunicação não violenta e vem se especializando cada vez mais em formações sobre humanização das relações, saúde e educação integrativa. Então, esse é só um pouquinho da Inês. Ela é uma pessoa assim super aberta, que está assim bem atuante realmente na área de educação, na área de inclusão, de diversidade. Então, por isso ela está aqui com a gente também para compartilhar um pouco do que ela vem vivenciando. Então, mais uma vez, obrigada, Inês. E Gui pode começar aí para depois a Inês se apresentar melhor, se você quiser fazer aí a primeira pergunta, e acho que a Inês já começa aí com as boas-vindas dela e falando um pouquinho mais dela e de tudo que ela tem para contar para gente. Vamos lá. Bom, então, gente, eu sou Inês de Mari, conforme Mariana já falou, sou educadora, vou fazer minha audiodescrição. Eu gosto de dizer que eu sou pré-velha, eu sou pré-idosa. Então, eu sou uma mulher de cabelos grisalhos, já mais para brancos do que para pretos. Eu estou com 56 anos e trabalho, né, com essa perspectiva da diversidade e a questão da idade hoje em dia é uma fronteira que a gente está enfrentando. Por isso que eu faço questão de falar disso. Uso óculos, nasci com 60% de visão no olho, quase fui uma deficiente visual se toda a tecnologia da época não tivesse funcionado. Sou morena clara, branca morena, aí eu sou lida como branca, mas eu sou bem misturadinha. Sou gaúcha, moro no Rio há muito tempo, estou com uma roupa assim marrom rajada, parece um tronco de árvore, um colar de sementinhas, um brinquinho com uma sementinha, e estou num fundo verde, assim, é uma montanha aqui atrás, que representa um pouco a natureza, o tempo, a perseverança, né, em a gente manter a diversidade, ecossistemas saudáveis. Então é isso, passa a bola, Gui. Obrigado, Inês. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. Então, eu vou também fazer minha audiodescrição bem rapidinha. Eu sou Guilherme, eu sou descendente de japoneses, então, as feições de asiáticos, orientais. Tenho cabelo preto curto, tô com a barba também meio que por fazer aqui, preta também, preta já com alguns grisalhos também na barba. Tô de camiseta preta com um fone branco. E o meu fundo ele tá embaçado, mas aqui tem uma janela e aqui a parede. Então, nada de muito interessante nesse fundo. E para a gente começar esse bate-papo, eu vou começar então com a primeira pergunta, hein, Inês? Tá bom? Para a gente entender, né, essa construção, como é que foi seu passado, que história te trouxe até o momento presente, eu queria perguntar então como é que você começou a sua relação com educação e inclusão. Conta pra gente.
Então, gente, eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade, a capital, e logo depois a gente foi para uma cidade do interior chamada Pelotas. E nessa época, lá nos anos 70, era um lugar assim, muito machista, um lugar com muitos preconceitos. E aí isso já me provocou um pouquinho de desconforto na minha infância. Então eu fui uma criança assim que eu tinha que brigar um pouco para brincar na rua, das brincadeiras que eu queria, porque eu era menina, só os meninos podiam fazer determinadas coisas. E aí logo eu fui tendo mais consciência. Foi uma época assim que a Madre Teresa de Calcutá apareceu muito, fazia muitas campanhas, ganhou prêmios. E aí a televisão a cores era uma novidade na minha infância. Gente, parece que eu estou falando do século retrasado, né? E aí eu fiquei muito impactada com ela e aquela capacidade dela, né, de se relacionar com as pessoas mais marginalizadas da sociedade, né? E a gente tinha um negócio de homem do saco, tinha umas histórias que eu olhava e aquilo me causava uma pergunta, mas por que que esse homem é assim? Por que Uhum. que eu tinha essa inquietação? Então, segui e fui pesquisando um pouco o que que eu queria, entendi que era uma coisa entre saúde e educação. Fui estudante trabalhadora, então eu fiz um ensino médio já profissionalizante e a gente fez um estágio muito bom na minha época. A gente visitou várias instituições e aí eu vi as fonoaudiólogas trabalhando com cego, com surdo, com deficiente intelectual e aquelas pessoas aprendendo, trabalhando. Eu falei, gente, que profissão é essa, né? E me encantei, fui pesquisar mais e acabei então fazendo a minha primeira graduação em fonoaudiologia. Me interessei muito por aprendizagem, por leitura e escrita, e logo veio o boom da psicopedagogia, e Emília Ferreiro, Darcy Ribeiro, viemos morar no Rio. Eu participei de algumas formações da equipe da educação aqui no Rio, a convite da supervisora da escola que eu trabalhava, e fiquei absurdamente apaixonada pelos processos de aprendizagem. Então, eu fui entendendo que a gente, tanto na fonoaudiologia, né, nessas áreas que mexem com saúde e educação, como na educação, a gente precisa se apropriar dos processos de aprendizagem. Se a gente entende como é que a pessoa aprende, a gente é capaz de trabalhar com as aprendizagens. Agora, se a gente só Uhum. segue método, fica repetindo o método sem saber como é que as pessoas aprendem, a gente vai trabalhando com quem consegue seguir o método e vai excluindo quem não consegue, como se a responsabilidade daquele fracasso fosse da pessoa, né? E aí, rapidamente, eu me envolvi com pessoas com deficiência, trabalhando a partir dessa perspectiva socioconstrutivista, pós-construtivista, enfim, tem vários nomes. Já eram adolescentes, com múltiplas deficiências, se alfabetizaram. Aí foi o máximo, né? Então, o que que aconteceu? Esse lugar que eu trabalhava fechou e as famílias não aceitaram esse fechamento, nem a gente, né? Então, a gente Uhum. criou a cooperativa de famílias e profissionais para, né? Era uma escola para todas as pessoas, só que a gente começou com pessoas com deficiência. E aí as pessoas iam visitar a escola e não viam os filhos naquele espaço. Começava a dizer, não, aqui é uma escola para gente com deficiência. Ele, não, é para todo mundo, mas eu não vou matricular meu filho aqui. Olha lá, aquele lá com paralisia cerebral, olha aquele outro. Então a gente, isso lá em 1992, então a gente acabou participando de todo o processo de cultura inclusiva, né? Porque aí o que que a gente fazia? A gente ia com eles para todos os lugares. Gente, a gente foi na Eco 92 com esse grupo.
Um dos meninos que tinha uma múltipla deficiência era apaixonado pelo Brizola. Ele furou o esquema de segurança para cumprimentar o Brizola. Seu Brizola, muito prazer, eu amo o senhor. Fez uma declaração de amor para o Brizola. Os seguranças ficaram meio tontos assim com aquele menino e tal. E aí a gente criou uma cooperativa, começamos a participar do movimento cooperativista, as mulheres, as mães, entramos no movimento de mulheres, porque a mãe da pessoa com deficiência é uma mulher que sofre demais, ela fica muito solitária, ela vira uma mulher assim, que a vida dela fica um pouco em função de levar aquela pessoa para os atendimentos, e aí mil violências atravessam essa situação, né? Então a gente acabou se envolvendo no sindicato das cooperativas, criamos um movimento de mulheres lá. E aí na Rio Mais 20, a gente foi com o movimento cooperativista inteiro para Rio Mais 20. Agora, gente, vocês não têm ideia como é que eu tô aqui. Eu queria ter ido para a COP, mas não deu. Mas meu coração, fiquei aqui pela internet divulgando tudo que estava acontecendo lá, porque aí a gente agora tem mais consciência da gente, né, da nossa diversidade cultural, da nossa história indígena, da nossa história preta, né, e aí a gente já tem relações com povos indígenas por aqui, então eu sinto que essa conversa, gente, tudo que for bom para uma pessoa com deficiência é bom para a nossa sociedade inteira, porque a gente está tratando do respeito à diversidade, a gente está tratando dos direitos fundamentais. E aí a gente poderia estar fazendo um trabalho muito interessante, e é um pouco a proposta da nossa abordagem, né, de seja lá o caminho, né, que abra a porta da empresa ou da escola para tratar da pessoa com deficiência, que a gente possa abrir essa mente, esse coração para a diversidade humana e a gente ter dignidade para todas as pessoas. Meu amor, não sei por quantas perguntas eu já passei aí, Gui, mas vamos indo. Boa. Boa, Inês. Eu acho que assim, para além disso, né, para além de ser bom para todo mundo e de ser um tema super relevante, né, eu acho que assim, nenhum de nós talvez tenha vivido todas as deficiências ou tenha tido experiência com todas as deficiências e neurodivergências. Então, cada história é uma história diferente, né? E não só isso, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa do espectro autista é uma e a outra e a outra com o mesmo espectro já é outra. Não quer dizer que, né, que o autismo ele é igual para todas as pessoas, mesmo que o nível seja o mesmo. Então, cada pessoa vivencia de uma forma, né? Então, por isso que é legal não só de falar sobre isso, mas de ouvir as diferentes histórias, né? E aí eu vou te fazer uma próxima pergunta, então. Você contou um pouco, né, do seu início com essa vivência da cooperativa educacional, dessa experiência da escola fechar, né, do espaço aí educacional ter fechado e vocês abrirem essa cooperativa. Qual era assim a principal diferença, digamos assim, para uma escola tradicional e que abordagem vocês usavam com essas pessoas com deficiência, com neurodivergências? O que vocês faziam ali diferente de uma escola tradicional? Isso. Então, a gente estudava para poder trabalhar. Acho que isso é uma diferença muito importante. E a gente já propõe isso assim como um critério para as pessoas escolherem terapeutas, espaços de educação, políticas, né, de inclusão, equipes que estudam. A gente enfrenta um obstáculo e aí a gente tem um pressuposto teórico que diz todo mundo é capaz de aprender. A gente é que precisa descobrir um jeito de mediar essa aprendizagem, né? Então a gente estudava. E aí, mas gente, eu tô falando sério, é uma rotina. A gente é uma agenda
Toda semana a gente tinha estudo de caso num dia, a gente tinha formação continuada no outro, sobre a parte da aprendizagem escolar formal, sobre desenvolvimento e sobre cooperativismo, porque é outra forma de trabalho completamente diferente, não tem patrão, não tem empregado, todos nós somos responsáveis pelo que dá certo e pelo que dá errado. Então, é uma mudança de cultura muito grande. E aí a gente foi entendendo esse processo da política de inclusão, a gente foi participando dos espaços, né? E aí estudar faz muita diferença, porque é exatamente isso que você estava falando. Tem até um ditado árabe que diz isso. A regra, a lei é igual para todos, mas ela é diferente para cada um. Porque cada um é um. Nenhum de nós, né? Nenhuma mão é igual, nenhum de nós é igual. E aí o modo de sentir, de pensar, de entender, de reagir é diferente. Seja na múltipla deficiência, seja no espectro autista, seja neurodivergência. Então a gente precisa entender aquela pessoa, entender aquela família. A gente precisa ter um processo de avaliação contínua para perceber o que ela já sabe, o que ela já está quase sabendo sozinha e o que ela precisa alcançar, o que ela vai ter condições de alcançar naquele período para não causar ansiedade demais nela, na família. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai dosando. Tá? Conhecer a família, conhecer o contexto de vida, isso tudo faz diferença para incluir uma pessoa, né? Então, para a gente era muito fácil fazer isso porque estava na nossa estrutura de trabalho, né? Agora, não é a coisa mais comum, infelizmente, nem na rede pública, nem na rede privada. Conforme a lei avançou, a gente agora tem a possibilidade de um mediador, né? E aí isso traz outras situações, porque na nossa concepção de escola inclusiva, democrática para todos, o planejamento do professor e do mediador tinha que acontecer conjuntamente, e a turma das crianças ou dos adolescentes deveria entender aquele mediador como mais uma pessoa ali na turma para apoiar a aprendizagem. E a própria turma se apoiar e, inclusive, apoiar aquela pessoa que tem uma deficiência. Numa situação muito específica, aí o mediador ficaria só com aquela pessoa. Do mesmo modo, uma pessoa surda, né? A gente vai ter um intérprete de Libras só para aquela pessoa? Como que ela vai se relacionar com as outras pessoas nesse espaço? Então, qual é a nossa orientação? Todo mundo precisa aprender Libras para que todas as pessoas possam se relacionar com aquela pessoa surda e aquela pessoa surda se relacionar com todas as pessoas. Então, qual é o alfabetário que a gente usa na classe de alfabetização? É um alfabetário que tem o português e tem a Libras embaixo. As crianças amam, as crianças aprendem na maior facilidade. E aí, quando não tem ninguém surdo naquela comunidade ali, é muito curioso que quando eles encontram alguém, eles conseguem se virar, eles soletram as palavras, eles se comunicam e chegam na escola contando: ah, eu conheci uma pessoa assim. Olha só, o prazer que é conhecer uma pessoa, né? Então, vamos dizer assim, o referencial mais importante é a gente estudar para entender aquela pessoa, aquele contexto, entender como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai estruturar os processos que ela tem que viver, e isso não é adaptação, isso é o trabalho, né? Então, nosso sonho é que não precise adaptar, que a gente entenda que todo mundo precisa alguma coisa e que os educadores, as pessoas responsáveis pelos processos formativos entendam isso
Então, para o fulano, a gente vai trabalhar assim, para o Beltrano assado, para o grupo X assim, para o grupo X assado, porque só existe diferença, né? Então, é uma ruptura com o modelo tradicional de educação, que achava que todo mundo aprendia de um mesmo modo, baseado no método, e não na neurologia, não nos processos de desenvolvimento. Então, o professor transferia conhecimento, o aluno absorvia aquilo, era sem luz, ele tinha que ouvir bem, ele tinha que enxergar bem, ele tinha que copiar bem. O nosso processo é: o professor não transfere conhecimento, todo mundo está ali aprendendo aqueles conteúdos que precisam ser aprendidos, porque a gente tem uma matriz curricular, porque tem que fechar um currículo. A gente já teve um momento que teve uma lei maravilhosa que permitia o ano letivo flexível, que permitia muitas coisas. A lei caiu, infelizmente, era a resolução 11 de 2001. Eu acho que foi a lei mais avançada que a gente teve para a inclusão na educação. Porque o que, que a gente percebia? Começava o ano, tinha adaptação, demorava para engrenar, e aí eles começavam a pegar ritmo, vinha as férias do meio do ano. Aí, quando voltava em agosto de novo, tinha que começar aquele processo. Então, o que, que a gente começou a fazer baseado nessa lei? A gente começou a fazer um ano letivo circular e férias com colônia de férias, que hoje em dia a gente não chamaria mais de colônia de férias, talvez de decolônia de férias, ou atividade de férias, sei lá, algum nome diferente que colônia. E ali a gente conseguia garantir a manutenção dos processos que estavam acontecendo, né? Então, eles tinham, assim, um processo de aprendizagem excelente. Muito Foi legal. uma experiência muito legal mesmo. Aí, com o avanço da inclusão, a gente fechou esse espaço e começou a fazer os projetos de apoio à inclusão em escolas, a Secretaria de Educação, enfim, aí as Muito, empresas. muito bom essa sua fala, Inês. Caramba, quantas nuances tem, né, na educação, na aprendizagem que a gente ignora. E eu gostei muito dessa sua fala do método, porque enquanto educadores, né, eu acho que nós três aqui somos educadores, trabalhamos com educação, a gente, né, se preocupa muito com o método e, de fato, talvez não tanto nas condições em que essa aprendizagem ocorre, né? E na sua fala também, para mim, ficou muito claro que as escolas como um todo, não só as escolas, mas os ambientes como um todo, elas têm inúmeras barreiras invisíveis, né, para pessoas com deficiências, com N tipos de deficiências, como você falou. E aí eu queria entender um pouco da sua percepção, se é preciso, de fato, né, mudanças complexas ou uma adaptação simples, ela pode dar, né, vamos dizer assim, endereçamento a essa questão. E se na verdade, e que na verdade, né, a inclusão de verdade, ela vai muito além do que você está só, entre aspas, matriculado numa escola, dado que essa escola, muito provavelmente é isso que você falou, não vai ter essas condições plenas de propiciar uma aprendizagem para essa pessoa. Queria que você comentasse um pouquinho. O que você acha disso tudo? Ai, pergunta maravilhosa, fundamental, né? Então, o que que acontece, gente? Nos anos 90, a gente tinha uma conversa muito grande ainda sobre as barreiras arquitetônicas. Assim, as pessoas ficavam escondidas em casa. A gente tinha, assim, entrevistas com as famílias que eram chocantes, entendeu? Onde é que vocês vão com ele? Ah, onde a gente vai, ele vai. Ah, que bom! E aonde que vocês vão? Se a gente vai para a cozinha, ele vai para a cozinha. Se a gente vai para a sala, ele vai para a sala. Então, e sair? Não, não, sair não dá, porque não dá para sair, porque não tem uma rampa, eu não tenho como carregar, não tem apoio de ninguém, é perigoso, ele xinga, ele bate. Então, gente, as barreiras arquitetônicas foram durante muito tempo a temática. Aí vocês já devem ter reparado, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem alguns bairros que já tem rampa no
banco, já tem rampa para algumas calçadas, já tem alguns sinais sonoros, já se começou a mexer nessa parte arquitetônica. Mas isso não quer dizer que a pessoa está participando, né? Então, eu já vi cenas de o idoso na cadeira de roda no banco, de um adulto com uma deficiência, sofreu um acidente, ficou paraplégico, foi no banco com a esposa, com a cuidadora, e os profissionais falavam com o cuidador, não falavam com ele, né? Eu já vi pessoas surdas em situações de atendimento ao cliente. Isso, as pessoas chegavam no lugar, só de ver que era um surdo que estava atendendo, elas iam embora, porque elas não se sentiam nem um pouco à vontade para se comunicar com aquela pessoa. Então, a inclusão de verdade, essa expressão é até curiosa, assim, né? Eu não sei se é de verdade, tá? Se é a verdade. A minha verdade, e a de muitos documentos, é que a grande inclusão se faz quando a gente rompe esse medo de se relacionar com a pessoa com deficiência, essa pré-concepção de que aquela pessoa pode ser perigosa, de que dá nojo, que tem uma baba, que tem cheiro, que a pessoa pode ter uma reação qualquer e você não saber lidar, né? Então, são as atitudes, é o que a gente chama de barreira atitudinal. Ou da gente considerar que aquela pessoa não vai ter capacidade para fazer as coisas, né? E aí a gente nem pergunta para a pessoa se ela se acha capaz ou como é que a gente pode ajudar, né? Os cegos, por exemplo, eles têm pavor da pessoa que já chega chamando eles de ceguinho, né? A gente tinha um representante do Conselho dos Cegos, que era um homem de quase 2 metros de altura, enorme. E ele dizia que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: tem um ceguinho aqui. Não tinha nada de ceguinho, era um homem enorme, né? Sim. Então, essa coisa do diminutivo que a gente usa para o idoso, para a criança, para a pessoa com deficiência, para a mulher, a menininha, a mulherzinha, né? Então, toda vez que a gente considera que aquela pessoa não tem capacidade para alguma coisa, ela vai ser comunicada com alguma expressão no diminutivo. É batata isso, né? Então, esse preconceito, ele é chamado de capacitismo, né? É um nome meio novo, tem gente que nem entende muito bem o que que é, né? Então, a inclusão de verdade é quando a gente cria relacionamento, né? Então, gente, isso em escola e na empresa. Matriculou a criança na escola, botou na turma, aí faz a foto. Aí a criança está lá no cantinho, está toda a turma de um lado e a criança no outro. Porque ela não tem relacionamento com ninguém. Ela não conhece ninguém, ninguém nem sabe o nome dela, muitas vezes, né? A mesma coisa a empresa. Às vezes a empresa contrata para cumprir a lei de cota, o que é bom. Só que ela não tem nenhum trabalho com os empregados para receber aquela pessoa, nem com aquela pessoa que foi contratada. E aí faz a foto, tá todo mundo junto aqui e aquela pessoa separada ali, né? Então, é o relacionamento que faz a inclusão. É a gente se conhecer, é se interessar uns pelos outros, é se apoiar em alguma determinada situação. Então, os processos de trabalho que a gente faz com escolas ou com empresas são muito baseados na pedagogia da cooperação, porque é uma metodologia que nos ajuda a promover experiências em que sozinhos ninguém resolve o problema. A gente resolve juntos um desafio. E nessa interação, a gente descobre qualidade de um, a gente descobre
uma dificuldade do outro. E assim a gente se humaniza, porque ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo, né? Então a gente vai vendo, pô, tu é bom nisso, faz isso aqui, eu sou péssimo nisso, faz. E essa cooperação vai construindo relacionamento. Isso, gente, eu acho que serve para tudo na vida, né? Tem casal que não tem intimidade, né? Gente, o ser humano é um bicho muito esquisito nesse planeta. Então, se a gente não se trabalha para se humanizar, para se relacionar, a gente fica com um monte de fantasias na cabeça que nos separam das pessoas. E a gente não é educado para falar sobre essas coisas, né? Aí vem a terapia, a CNV, um monte de recursos que nos ajudam a perceber o que a gente está sentindo. Nossa, estou me sentindo tão estranha aqui, eu não estou conseguindo nem falar, né? E de repente a outra pessoa também tá, e tá aquele clima esquisito, né? Então, a gente está falando de gente, por acaso, de uma pessoa que tem deficiência, mas relacionamento, intimidade é uma questão humana de, de todos nós, né? Que eles mostram que a gente precisa trabalhar mais. Eles nos ajudam a nos trabalhar para isso. Então, escola tem que ser preparada para receber criança, turma tem que ser preparada para receber criança, adolescente, empresa tem que se preparar para esse trabalho, tem que preparar o grupo para receber essa pessoa, e isso vai ajudar a melhorar todas as relações nesses lugares. Respondi, gente? Sim, excelente. Não, e interessante que a gente passou por vários, né? Você foi passando por vários pontos aqui. A gente falou um pouco, né? Você trouxe também sobre a lei de cotas, acho que é um papo que a gente teve no nosso primeiro encontro aqui. E agora a gente está tentando trazer um pouco mais de contextualização sobre como essa pessoa chega no mercado de trabalho, né? O impacto que tem seja dos familiares, seja na escola, né, na educação básica, enfim, para que essa pessoa consiga entrar no mercado de trabalho, e você já começou aí trazendo um pouquinho do contexto do mercado de trabalho. Então, eu queria, né, como o nosso foco aqui é um pouco mais do mercado, eu queria que você trouxesse agora um olhar de como as escolas também podem apoiar essa pessoa com deficiência, neurodivergência, para que ela chegue mais preparada para a vida profissional. Como as escolas também podem ser aliadas nesse sentido, né? Porque às vezes a gente acha que o problema são só as empresas, né, que não estão sabendo como contratar ou como fazer um movimento mais inclusivo, mas como as escolas também podem apoiar para que essa pessoa chegue mais preparada, enfim. Qual é a sua Muito bom. visão? Então, gente, eu não quero ser a chatinha do IBGE, mas eu acho que a gente precisa ter dados para entender o Sim. drama, né? Eu digo que é drama porque a gente poderia usar os nossos impostos de uma maneira melhor e garantir o acesso à educação plena no nosso país para todos, né? Se o pessoal não ficasse querendo manter privilégios de super salários e tirando dinheiro da educação. Toda hora que tem um problema, vai no dinheiro da educação, né? Não tem cabimento isso. Então, falar disso é falar um pouquinho de política pública também, né? Então, a gente tem uns dados do IBGE de 22, né, que mostram, gente, o número de pessoas com deficiências não são alfabetizadas. Dá um chute aí, vocês acham que vai a quanto, mais ou menos? Sei lá, 25%, um quarto. Também não, calma. Eu fui logo para baixo, né? Não, vamos lá. Entre 16% e 19%. Agora, o número de pessoas não alfabetizadas, sem deficiência, gente, é 4%. Então, é uma disparidade muito grande. Em 2022, a gente ainda ter esta realidade, né? Então, a gente tem uma lei aí de inclusão que tem 30 anos, a gente tem uma LDB garantindo recursos desde 88 e tal, e aí, ainda ter analfabetismo é um absurdo, né? Mas a distância entre
quem tem uma deficiência de quem não tem é de indignar, né? Então, a gente precisa muito que as escolas e os espaços de formação percebam isso e reconheçam que precisam fazer um esforço maior para apoiar a aprendizagem dessas pessoas, né? Então, esse é um ponto. Essas pessoas, como qualquer outra, né, vão ter modos diferentes de aprender. Então, se a gente tivesse uma metodologia e trabalhasse por projetos, com integração de grupos, todos aprenderiam mais, inclusive essas pessoas. E aí, quando chega lá, né, no fim do ensino fundamental, início do ensino médio, que a questão do mercado de trabalho se apresenta de uma maneira muito mais objetiva, digamos assim, para quem tem, gente, isso é para quem é classe média. Porque, olha, os números de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, pessoas com deficiência, também é muito elevado, gente. Olha, aí esse dado é de 2019, o mais recente que eu consegui, tá? 18% da população vive abaixo da linha da pobreza, das pessoas com deficiência, né? Então, há uma chance muito grande dessa pessoa começar a escolarização, aí ela vai não conseguindo seguir o método, vai sendo excluída, chega uma hora que ela já não acredita muito nela, porque ela tem deficiência. As pessoas começam a confirmar aquilo, você não dá para estudar, você tem que ir trabalhar, porque a tua família está precisando de dinheiro para comer. E aí a gente encontra aquele monte de camelô cadeirante no meio da rua, né? A gente encontra as pessoas com deficiência em situações muito difíceis ou nos programas de BPC, que é uma ajuda muito básica, mas garante algum apoio ali para alimentação. Então, a situação é muito séria. Precisamos entender que a situação é muito séria, que a gente precisa trabalhar com seriedade para romper essa desigualdade, essa exclusão que a gente tem. Então, quando eles chegam no ensino, no fim do ensino fundamental e no ensino médio, aí a gente tem que ter um trabalho maior ainda, né? De trabalhar esses sonhos, as possibilidades. Então, a gente criou uma metodologia também, né, de ir conhecendo essas pessoas. Conforme a gente vai trabalhando, e surgem as inquietações deles sobre as coisas, então vai ter um alinhamento planetário, vai dar para ver a olho nu vários planetas? Vai. Quem é que descobriu isso? Os astrofísicos. O que é astrofísica? O que é esse mundo dos planetas? Vamos pesquisar isso. Vamos ler isso, vamos ver quem é que trabalha com isso, que mundo de trabalho é esse, né? O que precisa para trabalhar ali? Vamos conhecer essas pessoas, vamos fazer uma visita no observatório. Então, a própria metodologia de trabalho vai criando diálogos que vão ampliando a visão das pessoas sobre o mundo do trabalho. E o que eles acham que eles podem, o que eles sonham e o que eles acham que dá. E aí a educação tem que fazer essa ponte, que é um pouco o que a gente chama de preparação para o trabalho, né? Vamos ver o que é possível, por onde que a gente pode começar. Então, você gosta muito disso, você gosta muito daquilo, para você é fácil isso, para você é fácil aquilo. Então, pode até ser que essa pessoa vá fazer um teste vocacional, vá ver as aptidões que ela tem e tal, mas às vezes o sonho está muito distante da possibilidade ou do que ela tem de acesso. Essa lei nova do ensino médio limitou. Agora a gente tem uma lei que permite que certos lugares não ofereçam opções de estudo e que as pessoas tenham que novamente ter que se deslocar para outros lugares para fazer os seus itinerários. Então,
foi um retrocesso. Em vez da gente universalizar o ensino médio, a gente criou diferenças, né, territoriais. E aí vocês devem ter conhecido pessoas que pararam de estudar porque não tinha ensino médio, ou que tiveram que ir morar com algum familiar para poder seguir os estudos, que são dificuldades, são mais obstáculos, né? Então a gente vai trabalhando essas possibilidades, ensino de módulos, ensino remoto, isso tudo pode complementar, pode ajudar um pouco essa formação dessa pessoa para ela se sentir segura e se encaminhar para o mundo do trabalho. Aí a gente tem a lei do trabalho, do jovem aprendiz, a gente tem a lei de cotas, que abre, né, muitas portas. E aí é importante falar isso, gente, porque aí sem ser a chatinha do IBGE, mas a gente tem mais de 700 mil vagas, nem 60% delas estão ocupadas. Então, esse é o lado mais vazio do copo, né? O lado cheio, se a gente preparar essas pessoas, se as empresas se prepararem, tem muita vaga e tem muita pessoa para ocupar essas vagas, né? Mas a gente precisa construir um trabalho junto, porque toda a escolarização dela é um pouco prejudicada ainda no Brasil, porque não teve as condições adequadas, né? A gente tem pessoas do espectro autista que são especialistas, são autodidatas, né? Tem família que confunde, será que ele é um superdotado ou não? Porque eles são tão bons em tantas coisas. E aí a gente ainda não aprendeu a compartilhar esses talentos nos grupos e potencializar as ações coletivas. O trabalho é coletivo, a gente ainda está numa lógica meio competitiva, do meu lugar, enfim, tem uma cultura muito, muito antiga que está em declínio, né? Que a gente ainda tem que tirar os entulhos dela e abrir o caminho para essa etapa nova que a gente está vivendo, que é inclusiva, que respeita a diversidade, que entende a dignidade de todas as pessoas. É muito, muito interessante a sua fala, porque me fez pensar aqui em algumas, talvez em, assim, né? Primeiro que a nossa educação do Brasil, ela já é bem abaixo, né, do que deveria ser, do que poderia ser. A gente, né, todo mundo sabe disso, isso é meio que lugar comum. E agora, fazendo um corte, né, para pessoas com deficiência, nossa, o gap deve se aumentar de uma maneira incrível, né, exponencial até, eu diria. E aí, como a gente está falando dessa transição, né, entre escola e trabalho, eu fico pensando assim, para uma pessoa que tem uma deficiência, seja lá qual for, né, aqui generalizando de alguma forma, claro, é, como é que você vê então os maiores desafios para ela conseguir de fato procurar esse primeiro emprego, né? Tipo, beleza, essa pessoa estuda numa escola, num lugar, né, de que realmente haja essa preocupação, como você está falando, a cooperativa que vocês criaram, né, toda essa estrutura. Acredito que a pessoa já saia minimamente ali, né? Como você já falou, mas já mais encaminhada. Mas e no, né, vamos dizer assim, no varejo, né? No lugar comum ali, né? Como é que é esse lugar de sair da escola com uma educação com essa educação deficiente e se inserir em mercado de trabalho, assim, nossa, imagino, eu nem consigo imaginar os desafios de tão complexo que deve ser isso. Então, gente, é muito importante a gente ter esses espaços para conversar sobre esse assunto, porque a família precisa saber que ela tem direitos, essa pessoa precisa saber que ela tem direitos, as empresas precisam saber que elas têm vantagens, né? Então, se a gente conseguir criar uma comunicação a favor da inclusão, menos conflituosa, mais aberta, para tentar o que for possível, a gente vai abrindo espaço e vai construindo essa nova cultura. Então, a gente tem a família que precisa saber que a escola, no fim do ensino fundamental e no ensino médio, precisa olhar para isso, precisa conversar sobre esse assunto com as turmas e, em especial, com quem tiver alguma deficiência.
né? E aí tem um trabalho, gente, que antigamente era realizado por uma área específica da pedagogia chamada orientação educacional, que simplesmente acabou. No Rio de Janeiro, por exemplo, não há concursos para orientadores educacionais há uns 20 anos. Então, o que eles fazem? Eles pegam o professor que consegue um trabalho mais assertivo e aquele professor vira um professor de apoio aos outros professores. Só que não tem tempo para desenvolver esse trabalho. Isto é uma função da educação. Tinha que ter o supervisor pedagógico cuidando do planejamento com os professores e tinha que ter o orientador educacional cuidando das questões de relacionamento, orientação profissional, preparação para o trabalho, as adaptações. E tinha que ter o bibliotecário, as escolas tinham que ter biblioteca. Não tem mais biblioteca na escola, tem uma sala de leitura, e aí para a sala de leitura não tem exigência de bibliotecário. Então você não tem mais concursos para bibliotecários. Então, há uma necessidade da gente entender o desmonte da educação, né? E não culpabilizar a família ou aquela pessoa por todas as lacunas que ela vai acumulando ali, né? Ou culpabilizar aquela diretora daquela escola, coitada, que está lá sozinha, muitas vezes, com um professor ajudando, quando tem uma secretária, quando tem um porteiro, é um luxo, né? Porque é o sucateamento total da educação que a gente está vivendo. Então, precisamos falar sobre isso, tá? Então, superando isso, a escola teria como função ajudar esses professores, essas famílias, essas pessoas com deficiência a encontrar o direcionamento para essa pessoa. Junto a isso, as visitas aos espaços de trabalho, as feiras de profissões, levar essas pessoas com deficiência, sim, mostrar, olha só, feira de profissões, eu quero fazer isso, como é que eu vou fazer? A gente tem que levar as pessoas para problematizar no mundo do trabalho, criar esse diálogo para abrir o espaço, porque senão não abre. Isso é uma luta política. Se a gente não pressiona, se a gente não tensiona um pouquinho ali, eles vão ficar no conforto deles, né? E aí eles não vão. Eu falo tensionar e pressionar, mas tem o outro lado também, que é abrir realmente diálogo, relacionamento. Pô, aquele cara estava lá na cadeira de roda, mas sabe tudo disso, daquilo, daquilo outro. Aquele menino é surdo, mas se relaciona com todo mundo, se desenvolve super bem. A gente podia ter esse talento aqui com a gente. Então, poder ter um olhar humanizante, humanizador, democrático, né? Então tem que ir em feira de profissão, tem que visitar as universidades, tem que visitar as empresas. Eu confesso para vocês, olha, o estágio que eu tive, eu nunca vi, sabe assim, há uns 20 anos, eu não ouço as pessoas falarem de uma experiência de estágio tão formativa, porque realmente a gente foi visitar tudo que foi tipo de escola, classe hospitalar, a gente foi, a gente viu tudo que eu acho que existe. E aí a gente pôde se identificar, né? E pôde criar relacionamento, o tal do network, né? Que todo mundo fala. E essas pessoas têm direito a isso, né? Então, esse é um ponto principal. E aí a pessoa achando que ela pode fazer alguma coisa, ela vendo um deficiente numa feira de profissões, ela vendo o deficiente trabalhando na empresa, ela vai se ver ali e a identificação, ela é muito transformadora da autoestima. Porque, gente, autoestima é tudo, né? Com deficiência, sem deficiência, quem se vê no tal lugar, chega lá. Quem não se vê, trava no meio do caminho, né? Então, a cabeça da gente é o nosso maior obstáculo, a gente tem que trabalhar isso. E aí, eu acho que a escola passa por esse momento de se organizar para isso. Tem que captar feira de profissões para ir, tem que captar empresas para visitar. Tem esse trabalho, isso é um trabalho que precisa ser feito.
A escola não fez. A família pode fazer? Pode. A equipe que acompanha aquela pessoa, a equipe terapêutica pode fazer? Pode. Eu cansei de fazer isso. Hoje mesmo atendi uma pessoa de 19 anos que quer mexer com esporte e nós fomos visitar lugares de esporte para ele conhecer, para ele ser conhecido. Então, quem tiver sensibilizado para fazer isso hoje, tem direito de fazer, porque é necessário ser feito, tá? O que mais? As empresas também poderiam visitar as escolas técnicas, os ensinos médios, para ir captando os seus jovens aprendizes, as pessoas de vagas afirmativas, né? Há uma política chamada política de ações afirmativas. O que é isso, uma vaga afirmativa? É toda a vaga que garante acesso para as chamadas minorias. Então, para mulheres, para adolescentes, para pessoas pretas, para pessoas indígenas, para pessoas deficientes, para pessoas trans, para pessoas, qualquer diferença, né, é, é um caminho que a empresa pode utilizar, que tem selo que valoriza essa empresa. Ela começa a ter um balanço social muito mais qualificado. Então, muito interessante esse movimento de mão dupla para construir a inclusão. Muito bom, muito bom. E aí, Inês, a gente está chegando perto do final aqui, mas eu ainda quero fazer mais uma outra pergunta. Falando ali um pouco da ponta, então, da outra ponta, né? A gente está falando bastante da pessoa, né, com deficiência, neurodivergência, que vai, né, procurar por uma vaga, que está ali em processo formativo. Mas como a gente também poderia evitar que um processo seletivo se torne excludente? E falando um pouco também das deficiências aqui que não são visíveis. Então, a gente sabe que tem uma diferença muito grande na hora da contratação quando você contrata alguém, né? Você citou o exemplo da pessoa cadeirante, de uma pessoa que você sabe qual é a deficiência dela, que você está ali vendo aquilo, e daquela que você não vê e você não sabe como vai ser o dia a dia daquela pessoa. Então, conta só um pouquinho disso para a gente poder entrar também nessa outra ponta. Perfeito, exatamente. Essa é a outra volta da conversa, né? Então, gente, as empresas, elas precisam conhecer esse contexto da pessoa com deficiência e entender que vai ter deficiência que é muito fácil da gente identificar e tem deficiências que não são tão fáceis assim. E isso pode ser muito importante para ela, porque as deficiências que são fáceis de identificação são as que têm algum componente físico, né? Ou você vai ter uma paraplegia, uma hemiplegia, vai estar numa cadeira de roda, numa muleta, vai estar com um óculos, super óculos, vai estar com um aparelho auditivo. Você tem questões físicas em jogo, né? É, pessoas até com outros tipos de doença, colostomizados, enfim. A gente tem uma condição maior de identificar e pensar com a nossa equipe se naquele nosso empreendimento tem boas condições para aquela pessoa ou não, se a gente precisa fazer muitas mudanças ali para poder ter aquela pessoa. O anão, por exemplo, né? Parece uma deficiência facílima de incluir, porque ele só tem uma deficiência de altura, né? Só que, por exemplo, lugares que tem muita escada produzem uma piora nas doenças articulatórias que o corpo do anão tem. Então, por exemplo, anões e escada não combinam. A maioria das pessoas não sabe, vai descobrir isso quando contrata, e aí aquela pessoa vai ficando doente, começa a faltar o que é, até todo mundo descobrir que foi a escada. Ele ficou subindo, descendo, não sei quantas vezes, e aí agravou a inflamação. Então, são detalhes, assim, que a gente tem que pensar.
né? Qual é a vocação do nosso empreendimento e o que, que pode combinar mais e melhor ali, sem explorar aquela pessoa, que é a questão, por exemplo, das caixas, né? Caixa de supermercado, caixa de banco. Então a pessoa fica sentada o dia inteiro. Ah, o que, que toda empresa pensa? Vamos contratar os cadeirantes. E aí aquela pessoa não vai nem ao banheiro, gente. Então, assim, é muito, muito sério como é que a gente tem que cuidar da dignidade de todas as funções. Então, a pessoa que não tem uma marca física, que são as neuroses graves, são os TDAHs, os TEAs, os TDLs, são pessoas que têm comprometimentos da saúde mental ou a deficiência intelectual, né? Aí, às vezes, a equipe da gestão de pessoas, dos recursos humanos, do setor de talentos, sei lá como é que cada um chama, né? Se ela não estuda o assunto, ela pode até rejeitar uma pessoa que está se candidatando à vaga, achando que aquela pessoa está se aproveitando daquela vaga. Nós já enfrentamos esse tipo de situação. Nesse trabalho de preparação para o trabalho, surgiu uma vaga, a gente encaminhou uma menina que tinha tudo a ver com a vaga. Quando chega lá, a pessoa que está fazendo a seleção foi super hostil com essa menina, porque não sabia que ela não tinha nenhuma marca física, mas ela tinha uma deficiência. É tão estereotipado que parece que deficiente é cadeirante e síndrome de Down. Quem não tem síndrome de Down não é cadeirante, não, mas não existe, né? E é um universo muito grande. Então a gente precisa estudar, entender. Pessoas com deficiências intelectuais leves podem muita coisa, entendem os contextos, são capazes de se virar muito bem, ser orientadas. Então, a gente tem que entender o contexto, tem que preparar aquele grupo para entender as diferenças, respeitar as diferenças e tal. E aí faz o processo de seleção, entendendo a defasagem de aprendizagem que essas pessoas podem ter. Então, o processo de seleção tem que oferecer oportunidades das pessoas mostrarem seus talentos, independente de escrita, de leitura, de cálculo, Sim, né? muito E bom. aí receber, fazer uma adaptação dessa pessoa bacana no grupo e o acompanhamento. Então, o que que a gente propõe, né? Que a empresa contrate um serviço especializado que faça esse tipo de acompanhamento de inclusão, ou que a empresa tenha uma comunicação com a escola que aquela pessoa está frequentando, para ter trocas e ter o apoio de trabalho que ela precisa. A gente já teve a gente já teve reunião até com o Ministério Público do Trabalho, para os auditores conseguirem falar para os empresários, isso tudo que eu estou falando para vocês. Tem que adequar um pouco, senão você não vai preencher nunca. Você chega para um menino que saiu do sistema socioeducativo, um homem egresso de uma prisão, e faz uma seleção e pede para ele fazer uma redação, não vai conseguir captar essa pessoa. Ele não vai ser aprovado nessa seleção. Então, a gente precisa conhecer outros talentos dessas pessoas para além daquela seleção padrão, né? E depois seguir acompanhando. Olha, você entrou, você está muito bem aqui, mas se você se aprimorasse um pouquinho nisso, naquilo, a gente conseguiria que você fizesse mais isso, mais aquilo. Você poderia se desenvolver na empresa. E aí é a cereja do bolo, né? A gente conseguir captar essa pessoa e não só cumprir a cota, mas que ela se desenvolva, que ela tenha condições de ter um planejamento de vida profissional. Que ela merece e ela pode. Na maioria das vezes, eles podem, né? Então, não sei, Mariana, se eu fui muito rápida, porque estou achando assim, tô um pouquinho preocupada com o tempo. Inês, excelente. Assim, acho que você conseguiu trazer muitos, né? Como eu disse, muitos pontos importantes. Deu uma aula aqui para gente, né? Para gente, para quem está ouvindo, quem está vendo, né? Aqui o nosso encontro. Então,
eu queria, assim, fazer mais perguntas, queria ter mais tempo, queria ter aqui muitas horas com você para que a gente pudesse continuar falando sobre isso. Uma pena que está chegando no fim. Então, eu vou deixar para o Guilherme fazer a última pergunta aí para a gente conseguir encerrar. E, enfim, mas eu estou super satisfeita com tudo que você trouxe e aprendi bastante. Mas vamos lá, Gui, vamos para a última. Inês, então, chegando nessa pergunta final, né? Enfim, é isso que a Mari falou, poderia passar aqui acho que uns 2 dias inteiros te ouvindo, que estaria, ainda não seria suficiente para abarcar todas as dúvidas. Mas aí, como mensagem final, né, para a gente fazer esse fechamento, é, eu posso falar até por mim nesse ponto, porque às vezes ocorre um certo receio, né? Uma certa insegurança até de como abordar, de como chegar nisso, de como começar essa inclusão, esse papo. Então, que tipo de mensagem você poderia deixar aí para o pessoal, né? Para educadores, para RHs de empresas, que querem incluir, que querem entrar nessa jornada de inclusão, mas têm medo de fazer errado? O que eles poderiam fazer? Ótimo. Então, Guilherme, gente, esse assunto realmente é muito vasto, então eu parabenizo novamente vocês de estarem fazendo essa série, acho que vão ser vários encontros, né? Falando desse assunto, porque ele realmente é necessário e precisa ser aprofundado, né? Então, o que que a gente vive no mundo da formação escolar, no mundo da empresa, né? A gente erra. Quem não erra não aprende. Então, a gente foi criado no medo de errar, né? E aí talvez essa seja a primeira conversa com essas pessoas com deficiência. Olha, a gente está aprendendo a fazer isso. A gente não sabe fazer isso. E você é a parte principal, porque você pode nos dizer muito do que pode funcionar e do que pode atrapalhar. A gente quer acertar, a gente quer te receber. Claro que isso tem que ser genuíno, né? Tem que ter sido feito aquele estudo lá na empresa, com os outros colaboradores, com os outros empregados. Vai ter gente que vai ter mais preconceito, vai ter gente que vai ter mais dificuldade de se aproximar. Isso é como qualquer relacionamento. A gente vai construir aos poucos. Você vai começar desenvolvendo amizade com um aqui, com outro ali. E aí, dentro da organização, daquele sistema, né, vai haver pessoas que vão te acompanhar, que vão te dar mais retorno. E fora dali, seria ótimo se a escola estivesse acompanhando, se uma organização voltada para a inclusão estivesse acompanhando essa pessoa também, para ajudar a fazer essa mediação, porque aí é uma relação que ele já tem estabelecida, ele já tem confiança ali, ele já pode ouvir coisas mais difíceis ali, sem sentir tanto, porque todos nós temos dificuldade de ouvir crítica. Todos, não tem quem não se abale com crítica, né? Só que a gente vai confiando muito em quem está falando com a gente, e a gente vai entendendo aquilo, a gente vai melhorando por prazer em estar com aquela pessoa, por prazer em estar naquele projeto, por querer vencer aquele desafio. Muitas coisas mobilizam a gente a suportar uma crítica, né? E é claro que quanto melhor o outro sabe trazer um retorno, tudo fica mais fácil. Mas isso tudo, nós todos estamos aprendendo. Eu digo que a gente ainda é muito desastrado, né? Eu estou estudando isso porque eu sou muito desastrada, gente. Eu preciso aprender isso tudo. Então, eu acho que essa é a grande motivação para mim, né? E aí, se a gente consegue criar esse ambiente que cria as articulações para comunicar o que a gente precisa melhorar e o que o outro precisa melhorar, a gente constrói as relações, as pontes, as flechas, as idas e voltas que a gente precisa para desenvolver o trabalho que hoje em dia
praticamente todo o trabalho é em equipe, né? São poucas coisas que são muito individuais. Ainda existem, e tem pessoas que são talhadas para isso, né? E que é ótimo. Eu acho que o mundo da tecnologia, ele tem um nível de trabalho cooperativo, mas ele tem um nível muito grande de trabalho pessoal, né? Então, a pessoa cria o código, a pessoa desenvolve o programa, a pessoa, e aí ela vai articulando e tal, mas tem um círculo ali que protege muito de muitas relações. É completamente diferente de uma pessoa que está atendendo o público, que está ali o tempo todo enfrentando pessoas diferentes na relação que ela precisa estabelecer, né? Então, ela precisa ter muito mais estrutura para suportar reações muito diversificadas, né? E não se abalar. Então, o outro ponto que eu acho muito importante a gente falar é esse. Se a empresa escolhe fazer uma política afirmativa para mulheres, ela tem que conversar com as mulheres. Os homens não sabem o que é ser uma mulher, sabe? Não sabem o que é sentir medo de andar na rua, não sabem como é se ver numa situação de assédio com uma chefia e se cuidar e não ameaçar o trabalho. Não sabe como é que é sair de casa com um filho doente e ir para o trabalho. Não sabe como é que é a criança vomitar tudo que ela comeu na hora de sair e você chegar atrasada. Então, a gente precisa aprender com quem está vivendo aquilo. A gente não sabe o que é ter uma pele preta. A gente não sabe o que é ser um autista. A gente não sabe o que é ser um surdo. A gente não sabe o que é ser um anão. Então, essa conversa com eles é super, super valiosa. E ter essa humildade que a gente precisa entender, né? O autista é uma das condições assim de vida que tem muitas particularidades e às vezes eles têm muita dificuldade de falar. Então, essa mediação com quem tiver há mais tempo acompanhando aquela pessoa pode facilitar muito o trabalho com eles, né? E aí, acho que a mensagem final é a mais importante, é que a gente tem um mar de oportunidades para fazer esse trabalho e transformar essa realidade. A gente tem pessoas com deficiências de todo tipo esperando para trabalhar. A gente tem empresas com serviços, né, de recursos humanos, de talentos humanos maravilhosos. A gente tem uma política pública dentro do INSS que se chama reabilitação. Então, uma pessoa está lá no seu trabalho e sofre um acidente, fica cadeirante. Existe uma política pública no Brasil reconhecida com recursos para essa pessoa fazer um curso e aprender uma outra função. Tem recurso de passagem para essa pessoa ir fazer o curso. Tem ajuda à alimentação para essa pessoa fazer o curso. Né? Então, assim, se ela não conseguir se encaixar novamente, aí ela vai entrar num processo de aposentadoria por uma deficiência, por uma invalidez. Mas até isso acontecer, tem muitas oportunidades dentro do INSS. Muita gente não sabe disso. Às vezes isso não funciona bem. E aí tem gente que consegue entrar na justiça contra o INSS e vence, porque de fato a gente teve um desmonte, o INSS sofreu um desmonte, ele também está com muitos problemas. Então, às vezes, vem um encaminhamento que não é adequado e a gente pode recorrer e resolver aquilo. Essa política funciona. Então, é importante as pessoas entenderem os seus direitos trabalhistas, entenderem a importância do INSS para qualquer necessidade na sua vida profissional, né? Porque, gente, deficiência não é só quem nasce com uma deficiência, né? Esse é outro ponto. Qualquer um de nós
pode passar por uma situação e se tornar deficiente. Eu fui atropelada por uma bicicleta semana passada, eu estou com essa mão, vários movimentos eu não estou conseguindo fazer. Tem que botar uma luva, tem que botar uma pomada, estou fazendo uma porção de coisas. Se eu tivesse que trabalhar com a mão, eu estaria impedida nesse momento, né? Então, tem muitas circunstâncias de vida que podem criar uma situação que a gente se veja com uma deficiência, né? E aí a gente precisa conhecer mais isso e entender que tem uma rede de defesa de direitos de pessoas com deficiência, o Ministério do Trabalho tem toda uma política para garantir trabalho decente para as pessoas com deficiência. A gente tem vários grupos de pessoas com deficiência já fazendo autodefesa, orientando processos de profissionalização, de educação, tem associação de várias deficiências, né? E é isso, melhorou para o deficiente, vai melhorar para todo mundo. Uma cidade boa para o deficiente é uma cidade boa para todo mundo. Tem uma política chamada política de desenho universal. Essa é outra mensagem importante. Se a gente conhecer isso e começar a construir os nossos espaços de trabalho a partir de uma lógica de desenho universal, construir o prédio que a gente mora numa lógica de desenho universal, o bairro que a gente mora, ele é um desenho universal para todas as pessoas. Então, uma criança da educação infantil, 0 a 6 anos, anda na mesma calçada que uma pessoa idosa anda, anda na mesma calçada que uma pessoa com deficiência anda, anda na mesma calçada que uma mulher com salto 10 anda. Então, é um desenho para todo mundo. Uma escola em desenho universal é uma escola que sabe atender todas as pessoas. Uma empresa baseada em desenho universal, ela é acessível para todas as pessoas. Então, a gente tem realmente muitos avanços. Essa eu acho que é a mensagem. Temos muitos avanços, temos grupos, temos pessoas aí de mãos dadas, construindo experiências ótimas, temos você socializando essas coisas. Então, é possível a gente conseguir esse mundo melhor para todas as pessoas. É esse o meu caminho nessa vida e eu espero ter contribuído nessa conversa. Quem quiser saber mais, pode olhar lá o Instagram, Inês de Mari, e chamar, e a gente vai conversando. E aqui no próprio podcast, né, o público vai conhecer muita gente interessante aqui. E eu, olha, estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Inês, a sua participação. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em ceder esse tempo aí para trocar essa ideia com a gente. Foi um prazerzaço te ouvir. É aquilo, a gente poderia ficar falando por mais um monte de tempo. E, nossa, aprendi muito. Foi uma bela de uma aula aqui que você deu pra gente. Então, muito, muito obrigado, Inês. Inês, Obrigada. também quero agradecer demais, assim, acho que nessa última mensagem, esse olhar positivo, né, perante tudo isso que a gente falou, mas esse olhar esperançoso, esse olhar positivo é o que a gente também quer, né, trazer um esperançar aí no meio desse caos, então que a gente possa também ser um agente transformador e de mudança, né, então acho que a gente está aqui para isso. E assim, fico super, super feliz aqui com tudo, assim, fico até emocionada de conversar sobre isso, que eu acho que a gente aprende tanto e são tantas coisas importantes, né, que a gente tem para passar, que, enfim, acho que a gente poderia trazer mais coisas ainda, mas vão vir mais episódios, vão vir muito mais coisas. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ter aceitado o convite e que seja só um de outros que ainda vem, foi um encontro super especial e que espero que o pessoal que está aqui com a gente, que esteja ouvindo, que esteja nos próximos e que continue acompanhando. E é isso, inclusão a gente faz em conjunto, em coletivo,
Então, vamos seguir, né, nesse caminho. Obrigada, Inês. Obrigada, Gui. Gente, Vamos que dá. agradeço de novo que a gente construa esse mundo democrático, esse mundo justo, esse mundo bom para todos nós. E podem contar comigo, porque daí vier, já falei, onde vocês estiverem, pode me chamar, porque a gente precisa estar junto com as pessoas que estão unindo essas forças, né? A gente precisa de um esforço de inclusão, não está dado, né? Então, aliás, até, gente, é muito assunto realmente. Na lei de cotas, quando um auditor do trabalho vai fiscalizar uma empresa, ele avalia o esforço de inclusão que aquela empresa está fazendo. Então, às vezes, olha, a gente está na etapa de formar nossa equipe para receber pessoas com deficiência. Isso conta, ele não vai ser multado. Né? Olha, a gente está fazendo o processo de formação para as pessoas virem trabalhar conosco. Isso conta, é um esforço de inclusão, é um critério de avaliação. Então, é muito importante a gente unir as forças para poder falar, para todo mundo entender que é possível. É possível se a gente se junta, se a gente conversa, se a gente tira dúvida. Vamos que E, dá. vamos que dá. É É isso aí, isso. vamos que dá. Um abraço Um enorme, gente. abraço. Bom Obrigado. trabalho. Vamos que dá.